já. Galerinha, prazer estar de volta. Cabelo, o que quiser, né? E vai continuar assim, uma cor a cada mês, né? Isso que é importante. Eu vou te dizer, cara, eu sempre quis ter essa liberdade, né? De mudar de cor de cabelo. E hoje eu não tenho nem cabelo pra poder pintar. Ô galerinha, olha só. Tem sim. Cheio de cabelo, né? Minha namorada ela faz um corte especial que finge que eu tenho cabelo. É muito legal. Ô pessoal, olha só. Eu vou matar duas aulas, porque são duas aulas lights pra caramba. A aula 17 e 18 da Física A do volume 6, que é MCU. Movimento. Cara, aquele uniforme talvez seja o uniforme mais perigoso da física. Porque a gente sabe o que significa a palavra uniforme na física. Significa constante. Então eu vou perguntá-los. Vou perguntar para vocês. No movimento circular uniforme, a velocidade é constante? Como pode, né? O cara chama de movimento circular uniforme e a velocidade não é uniforme. Porque velocidade é uma grandeza vetorial. E este vetor, a cada momento que eu continuo no meu MCU, né? Esse vetor, a cada instante que passa, ele aponta para um lugar diferente. Então, a gente pode dizer que no MCU, o módulo da velocidade é constante. Agora, a velocidade é constante? Não. Então, eu diria que é o uniforme mais perigoso que nós temos. Mas uma coisa é certa, o movimento circular uniforme, ele ocorre dentro de um círculo. E como toda coisa repetitiva nessa vida, existe um período e uma frequência. Então o que a gente não pode esquecer é que fenômenos repetitivos sempre possuem período, frequência. Eu preciso das definições de período e frequência para poder avançar. Período é o tempo que leva para completar uma volta. Quando a gente fala em um ciclo é ótimo porque já fica genérico, já serve para ondas, né? Serve para qualquer fenômeno repetitivo na vida. Aqui no MCU é o tempo para completar uma volta. É importante saber isso, tá, gente? Já vi os caras cobrarem diretamente esse conceito. Frequência, então, vou te dar uma ajuda, é o inverso. Isso, é o número de voltas completas em uma unidade de tempo. Qual é a unidade de tempo do sistema internacional? Segundo, não é isso? Então, qual é a unidade de frequência? Parabéns, 1 sobre segundo. O inverso do segundo, que tem nome, Hertz. Show de bola. Se o cara lembra o que é período, o que é frequência, já tem um monte de questão que dá para resolver. Tem questão que só belisca nisso. Só pergunta isso, mais nada. Mas a gente vai precisar de algo um pouco a mais que isso. Na primeira aula, aliás, nessa primeira aula, a aula 17, ele só fala o conceito de período, o conceito de frequência e fala da aceleração que todo o MCU tem. Porque apesar de o módulo da velocidade ser constante, como essa velocidade está variando, existe uma aceleração, né? Por mais que esse tamanho seja igual a esse, existe uma aceleração. Essa aceleração aponta para o centro. Por isso que ela é chamada de centrípeta. Além de dar o conceito de período e frequência, a apostila na primeira aula traz para a gente que a aceleração centrípeta é v² sobre r, onde v é a velocidade do cara e r, obviamente, o raio da trajetória. Acho que todos já perceberam que quanto maior a velocidade do carro na hora de fazer a curva, mais emocionante fica a curva, né? Não deveria. Tem que geralmente tirar o pé e fazer a curva com segurança. E se a curva for muito fechadinha, né? Uma curva muito fechadinha também fica radical, né? São as duas coisas que podem comprometer a segurança numa curva. Excesso de velocidade ou o raio da curva não ter sido projetado adequadamente, que também o Brasil é campeão nisso, né? Uma curva bem feita, bem projetada, é uma curva confortável de se fazer dirigindo o carro. Primeiro movimenta o volante num dos sentidos com velocidade constante, para o volante e volta o volante com velocidade constante no sentido oposto. Certo? Então tu vê, o engenheiro civil, quando ele vai projetar o raio de uma curva para um motorista fazer,
Ele tem que calcular isso bonitinho. E tem curvas aqui em Florianópolis que tu faz assim, tu começa a fazer, para no meio da curva, volta a girar para dentro da curva, depois volta, é uma loucura. Aí é só tu botar uma câmera e esperar, né? Logo, logo alguém capota, dá acidente, porque o projetista não obedeceu a regra para projetar a pista, né? Em São Paulo eles dizem que tem as melhores, né, os paulistas se orgulham de dizer que tem as melhores estradas do país. Eu te confesso que em São Paulo tem viaduto que tu faz sem a mão no volante. É tão bem projetado que soltar o volante do carro, a própria inclinação da pista faz o teu carro acompanhar o viaduto. É o que deveria ser em todos eles. Todos os viadutos deveriam ser praticamente, desmaiou o motorista, ele bate no final do viaduto, porque dentro do viaduto, né, o viaduto conduz ele pela pista. Então tu vê, dá para fazer isso, dá para projetar uma pista para ser o mais segura possível. Aqui a gente tem dificuldade de projetar a pista, né, só para ela acontecer, imagina para ficar segura, né? Então é um problema nacional, né? Não só o nosso país tem esse problema de falta de engenheiros, como outros países do mundo também. Tem engenheiro brasileiro, né, que vai trabalhar fora porque compensa mais às vezes financeiramente. Ô galerinha, primeira aula é isso. Olha o exemplo. Olha o exemplo. A roda do carro executa 5 voltas a cada 2 segundos. Calcule a frequência da roda do carro. Frequência 1 sobre T. Parabéns. Essa é uma fórmula que vai ser fornecida a vocês no formulário. Frequência é 1 sobre o período. Vou repetir o enunciado. A roda de um carro executa 5 voltas em... quanto? 2 segundos. 5 voltas em 2 segundos. Calcule a frequência. Legal, ó. Mas é isso aí. É isso aí. O importante é a gente saber que conta fazer, né? Para dar segurança. Porque foram números convidativos, né? E se os números fossem piores? O que eu quero mostrar para vocês é que se tu conhece isso, é só fazer a regra de 3. 5 voltas, 2 segundos. Frequência é o número de voltas, não é isso? Que ocorre em quanto tempo? 1 segundo. Regra de 3. 2F é igual a 5, F igual a 5 sobre 2. Concordam comigo? 2,5 Hz. O amigo matou rapidinho. Ó. Agora, se eu pedir o período, fica fácil, né? Que é só fazer 1 sobre 2,5. Mas se eu tivesse perguntado de cara qual é o período, a técnica é a mesma, gente. Ó, 5 voltas, 2 segundos. 1 volta, período. Tá vendo? É só tu saber aonde tu coloca o 1 na tua regra. Essa é a brincadeira. Vai ficar 5t igual a 2, t igual a 2 quintos, t igual a 0,4 segundos. Então, muito importante isso. O meu professor do 2º ano do ensino médio, meu colega de trabalho hoje, tá? Ele tá por aí ainda, dando boas aulas de física. Eu lembro que ele deu a dica pra gente, ó. Ó, galerinha, a fórmula é número de voltas dividido pelo tempo. A fórmula para o período é tempo dividido pelo número de voltas. O problema é que essas fórmulas não estão no formulário, tá? Ou seja, não adianta ficar exercitando toda hora puxando a fórmula. Como é que é a fórmula mesmo? Ah, resolvi. Não adianta, no vestibular não vai existir. Eu prefiro que tu lembre da definição e faça uma regra de 3, certo? Então, período. Período é um tempo, é quanto tempo demora para dar uma volta. Frequência é quantas vezes aconteceu em 1 segundo. Regrinha de 3. Um carro com uma velocidade de 108 km por hora faz uma curva com um raio de 50 metros. Sabendo que os pneus podem gerar uma aceleração centrípeta máxima de 2 metros por segundo ao quadrado, pergunta se o carro conseguiu fazer a curva. Um carro com velocidade de 108 km por hora faz uma curva com raio de 50 metros, sabendo que os pneus podem gerar uma aceleração centrípeta máxima de 2 metros por segundo ao quadrado. O carro fez a curva em segurança. Parabéns, é só calcular. É isso aí, vamos lá. A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Vamos ver quanto é que foi a aceleração centrípeta necessária para o carro fazer a curva.
108 é 30, já está até decorado ali, que beleza. Sobre 50. A aceleração centrípeta, 30 vezes 30, 900 dividido por 50. Xiii. 18 metros por segundo ao quadrado. Pode chamar o rabecão. Passou reto. Né? O pneu ia conseguir no máximo 2 metros por segundo ao quadrado, sei lá, tinha óleo na pista. Eu precisaria de 18 metros por segundo ao quadrado para o cara conseguir fazer a curva. Concorda comigo? Não fez a curva. Beleza? Então são as questões clássicas aí que vão começar a aparecer. Só fiz alguns exemplos. Por incrível que pareça, essa foi a primeira aula. Discutir com vocês o que é período, o que é frequência e lembrar que todo corpo que faz curva tem aceleração. Mesmo que a velocidade não mude. O nome dessa aceleração, centrípeta. Por quê? Aponta para o centro. Agora, a segunda aula é bem mais divertida. A segunda aula vai exigir bem mais coisas da gente. Vamos a ela.